Marcos 2, de 1 a 12. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Diz assim a palavra de Deus: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O Evangelho de Marcos já foi exposto aqui por mim alguns anos atrás, desde o primeiro capítulo até o último. Nós passamos um bom tempo nos debruçando aqui sobre essas verdades gloriosas registradas por Marcos. Impressionante como ele começa o seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1, dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O objetivo de Marcos foi apresentar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho declara que todos os homens são pecadores e que Jesus Cristo veio buscar e salvar os pecadores. É, portanto, uma mensagem gloriosa. E João Batista, que veio antes de Jesus, já convocava o povo ao arrependimento. O capítulo 1 vai falar sobre isso. E o Senhor Jesus Cristo, em seguida do seu batismo, começa a anunciar o Evangelho. É o que está escrito no capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos registrou essas curtas mensagens do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e registrou muitos milagres para demonstrar a todos os seus leitores que Jesus Cristo tinha o poder para salvar os pecadores, que ele, o Senhor Jesus Cristo, tinha o poder divino
para operar milagres. E esses milagres eram ilustrações do seu poder de transformar a vida dos homens. Então, Marcos registra muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas realizadas pelo Senhor Jesus Cristo. E no final do capítulo 1, acontece um milagre glorioso. Um homem leproso é curado. E após a sua cura, o Senhor Jesus Cristo lhe dá uma ordem para que ele não falasse, para que ele não divulgasse aquela graça recebida, aquela bênção recebida. Vocês, recentemente nós ouvimos uma mensagem sobre isso aqui, domingo passado, pela manhã. E veja o que está escrito no versículo 45 do capítulo 1. Olha aí na sua Bíblia. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Após curar aquele paralítico, o Senhor Jesus Cristo deu uma ordem a ele, que não saísse divulgando aquela cura. Mas ele não se conteve. Eu posso dizer que talvez eu faria a mesma coisa. E ele saiu, certamente muito alegre, muito grato por aquele milagre que ele tinha recebido, e que ele sabia de que ele não era merecedor. Ele mesmo, quando se dirige ao Senhor Jesus, se dirige dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Ele estava dizendo ao Senhor Jesus Cristo: o Senhor tem todo o poder. Ninguém pode fazer nada por mim, nem eu mesmo. Mas o Senhor pode. Se o Senhor quiser, me cure. E Jesus o curou e deu uma ordem a ele. E a ordem que Jesus deu foi para que ele não divulgasse aquilo, para que as pessoas não tivessem o Senhor Jesus Cristo na condição de um mero curandeiro. Porque Jesus veio para salvar os pecadores. Jesus veio para anunciar o Evangelho, a mensagem de salvação. Então ele não queria ser confundido assim. Mas aquele homem começou a divulgar, de sorte que Jesus não podia mais entrar nas cidades. Porque aí era demais o tropel de pessoas. Mesmo assim, estando afastado da cidade, as pessoas se dirigiam para onde ele ia. E aqui no início do capítulo 2, Jesus volta à cidade. A cidade é Cafarnaum. Veja aí no capítulo 1, versículo 21. Depois de entrarem em Cafarnaum, está vendo aí? Eles estão em Cafarnaum. E aí, Jesus, quando acontece aquela cura, tem que sair do lugar. E agora ele volta a Cafarnaum. Capítulo 2, verso 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Jesus em casa. Isso não era muito comum. A Bíblia diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Mas em Cafarnaum, a casa de um dos seus discípulos, se tornou uma espécie de base para o Senhor Jesus Cristo. E quando ele se acha ali naquela casa, a Bíblia diz no verso 2 que uma multidão de pessoas tomou a casa. Veja o verso 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Tem muita gente que já me disse, e talvez você já ouviu isso. Alguns pais de família: como eu gostaria que os meus filhos fossem crentes, que eles fossem da igreja. Não tem nada de glória de Deus nesse desejo dessas pessoas, não é para a glória de Deus. Alguns dizem isso porque se seus filhos, se tornarem crentes, eles não vão beber mais, eles não vão dar mais trabalho, não vão usar drogas, vão ser bem comportados, por aí vai. Então algumas pessoas têm o cristianismo como se fosse algo, que iria tão somente modificar a ética comportamental dessas pessoas, ia tornar essas pessoas mais afetivas, mais amorosas.
mais comportadas. Alguns também imaginam que o cristianismo possa trazer mais alegria, mais felicidade às pessoas. Enfim, o mundo poderia melhorar se todas as pessoas fossem cristãs. E também os cristãos são pessoas boas que fazem caridade, fazem boas obras. Então, alguns pensam no cristianismo como algo que vai fazer mudanças profundas tão somente socialmente na vida das pessoas. Então, algumas dessas coisas não seria necessário o cristianismo para que as pessoas conquistassem. O evangelho tem algo primordial, tem algo essencial. O cristianismo é sobre tudo, embora ele possa proporcionar muitas dessas coisas que eu falei. A essência do cristianismo, o cerne do cristianismo, o objetivo principal de Cristo foi perdoar e salvar pecadores. Foi com esse fim, foi com esse objetivo específico que ele veio a este mundo. Lucas vai declarar no capítulo 19, versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Jesus vai tratar nesse texto aqui, daquilo que é essencial, daquilo que é primordial, daquilo que é principal na vida do ser humano. É nisso que ele vai agir primordialmente nesse texto. E ele está fazendo isso nesse exato momento em que ele se encontra nessa casa. Ele está fazendo aquilo que ele mais gostava de fazer. Ele estava pregando o Evangelho. E a Bíblia diz que havia ali uma multidão de pessoas. Certamente nem todas estavam interessadas em ouvir. Eu creio que algumas estavam também interessadas em ouvir. Mas tinha ali pessoas, as mais variadas. Tinha ali religiosos que estavam tão somente curiando, com interesses de pegar o Senhor Jesus Cristo em alguma falta, para terem de que o acusar. Desde o capítulo 1 já se levanta perseguição contra o Senhor Jesus Cristo. E ali certamente alguns queriam vê-lo, cometendo algum erro. Nós vamos perceber isso mais adiante. Para que eles tivessem de que o acusar, até mesmo condená-lo à morte. Tinha ali pessoas interessadas tão somente em curas, em prodígios, em milagres. Veja que Jesus tinha se ausentado da cidade, já com essa questão, porque não queria que as pessoas fossem para ele, tão somente com esse interesse. Esse tipo de atitude está denunciada lá no capítulo 6 do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus Cristo repreende uma multidão que estava atrás dele, tão somente porque ele tinha multiplicado pães e tinha distribuído pães para aquelas pessoas. E Jesus censura a atitude daquelas pessoas. Jesus diz: vocês estão atrás de mim, tão somente porque eu vos dei pão para comer. E Jesus ajunta dizendo: trabalhai, não apenas pela comida que perece, mas pela comida que permanece. E ele se referia à sua própria vida. Ele, Jesus, é o pão da vida, que sacia de uma vez por toda a fome do homem de salvação. Pois essa é a sua maior necessidade. É a necessidade de ser perdoado e a necessidade de ser salvo. Portanto, estava ali tanta gente. E naquele momento, o que ele fazia? Pregava a palavra. Aquilo que ele começou a fazer logo em seguida, após ser batizado. Aquilo que ele fez durante todo o seu ministério e fez até mesmo na cruz. Ele, Jesus, anunciava e tinha muita gente. Deixaram os seus afazeres e naquele momento estava ouvindo a palavra de Deus. Não tem nada mais importante que uma pessoa possa fazer nesta vida do que ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele disse isso citando o Antigo Testamento. Então,
é uma coisa extremamente importante. Ele falou sobre a parábola do semeador. Estivemos aqui 2 domingos compartilhando aquele texto sobre a importância de se ouvir a palavra de Deus. É algo tremendo. Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 1:3 diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra de Deus. Não existe nada mais importante do que isso. Diante da palavra de Deus, o homem tem que cessar todas as suas atividades. O agricultor tem que parar o seu trabalho, a dona de casa tem que parar o seu trabalho, o pescador tem que parar o seu trabalho, o funcionário público tem que parar o seu trabalho, o profissional liberal tem que parar o seu trabalho, porque não existe nada mais importante do que ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Era aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo aqui neste momento. A Bíblia diz claramente que o homem deve ser tardio para irar-se e pronto para ouvir. Ouvir é tão importante. Disse alguém que Deus nos deu apenas uma boca, mas nos deu 2 ouvidos. Você tem dado atenção à palavra de Deus? Veja aqui, uma multidão, não podia ninguém mais entrar ali. Não tinha ar-condicionado. Era uma região de muito calor. As pessoas estavam ali, a casa estava superlotada. Mas nenhum esforço é demais para se ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes, por ninharias, a gente negligencia o ouvir da palavra de Deus. Ninharias aqui, eu estou me referindo a uma figura, não a dinheiro, mas a besteiras, por compromissos outros, qualquer, deixamos de ouvir a palavra do Senhor. Não há nada mais importante de se fazer do que ouvir a palavra de Deus. Em certa ocasião, Jesus estava numa casa de alguns dos seus amigos, Marta e Maria e Lázaro. E naquela oportunidade, Marta e Maria estavam presentes. E a Bíblia diz que Maria, quando Jesus entrou naquela casa, sentou-se no chão, aos pés de Jesus, para ouvir a sua palavra. A sua irmã, entretanto, diferentemente, foi se ocupar nos afazeres da sua casa. Não sei o que ela foi fazer. Ela não foi pecar, cometer nenhum tipo de pecado, mas naquele instante, ela estava negligenciando o mais importante, que era ouvir a palavra de Deus. Deus sabe que você tem que trabalhar, Deus sabe que você tem que cuidar de sua casa, Deus sabe que você tem a sua atividade profissional, Deus sabe que você tem que cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua alimentação, Deus sabe de tudo que você necessita. E Deus sabe que o que mais você precisa, e o que mais eu preciso, é de ouvir a palavra de Deus. E é isso que está sendo feito aqui. As pessoas estão ouvindo. O texto segue dizendo, versículo 3: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Diante de uma multidão imensa que enchia aquela casa, na porta, ninguém podia mais entrar. Eis que surge 4 homens, carregando em um leito um paralítico. A Bíblia não declara que esse era um homem paralítico de nascença. Podemos pensar que já tinha tido saúde, talvez já tivesse durante bom tempo gozado de saúde e trabalhava, não sei.
não podemos afirmar nada disso. O certo é que ele foi acometido de uma doença terrível, que não lhe permitia mais se locomover. Ficou na completa dependência de outras pessoas, de amigos, de familiares. Eu não sei, aqueles 4 ali, qual era o nível de relacionamento. O certo é que eles queriam, porque certamente já tinham ouvido falar da fama de Jesus, e Jesus vai observar a fé naquelas pessoas, quando estão diante do Senhor Jesus Cristo, uma espécie de fé natural, até porque onde o Senhor Jesus Cristo ia, os milagres aconteciam, e eles ficaram informados, então eles foram lá, e eles foram então se dirigir até o Senhor Jesus Cristo. Vejam só que coisa tão tremenda. Foi justamente numa situação de completa deficiência, né? de limitação, um momento difícil na vida, uma doença terrível, paralisia, que aquele homem vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. De alguma forma, aquela doença foi uma bênção na vida daquele homem. Charles Spurgeon disse certa vez: a saúde é uma grande bênção, mas a doença é uma bênção ainda maior, quando muitas vezes na doença nós buscamos a Deus, nós nos humilhamos diante dEle, nós nos recorremos a Ele, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós clamamos pela misericórdia do Senhor. Quando a enfermidade nos leva a essa situação, de fato, podemos dizer que a doença é uma bênção, porque muitas vezes a pessoa está pleno de saúde e não está nem aí para Deus. Pois esse homem, nessa condição de paralítico, foi que ele foi conhecer o Senhor. Algumas pessoas, diante de uma situação adversa da sua vida, é que elas vêm para Cristo. Não é que a situação traz, mas é muitas vezes aquele momento que é utilizado por Deus para alcançar aquela vida. Existe aquele ditado que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não é que a dor vai operar isso. A salvação é uma operação da graça soberana e livre de Deus. Mas é em momentos difíceis da vida que os homens recorrem ao Senhor. É numa crise familiar, é num problema de saúde, seja lá o que for. É muitas vezes assim que as pessoas se achegam ao Senhor. E aquela paralisia foi sim uma grande bênção na vida daquele homem, pois foi desta forma que ele foi levado ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens ali que levaram, eles, podemos dizer, é uma figura da igreja, conduzindo um pecador, porque aquele paralítico, ele não podia chegar à presença do Senhor Jesus Cristo, ele não andava. É uma figura legítima do pecador, do homem no seu estado natural. Ele não tem a mínima condição de ir a Deus, de se dirigir ao Senhor, porque ele está paralítico espiritualmente falando. Pior que isso, ele está morto, ele não pode se locomover. Ele precisa ser levado. O Senhor Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não for trazido. Então, esse homem aqui, ele é levado até o Senhor Jesus Cristo. Não podendo entrar, eles não mediram esforços e subiram em cima da casa. E abriram ali, aquele teto, não é? Aquele telhado lá, aqueles ladrilhos, e eu fico impressionado, porque Jesus estava pregando, e ali tinha uma multidão de gente, e de repente, o buraco começa a abrir ali onde o Senhor Jesus Cristo estava. A Bíblia diz que foi ali, no lugar, na direção onde Jesus estava, e certamente deve ter caído algum pedaço de cerâmica, seja lá de que for, lá aquele telhado, e de repente bateu o batuque, e aí, imagine a situação, não é? Jesus pregando, aquele homem é colocado ali, na frente do Senhor Jesus Cristo. E quando chega ali, Jesus trata do que é principal.
Aquele homem foi levado ali para ser curado fisicamente. Mas para Jesus Cristo, a doença principal daquele homem não era a sua paralisia física, mas era a sua paralisia espiritual. Então Jesus logo lhe dirige a palavra dizendo: perdoados são os teus pecados. A Bíblia diz que Jesus chama ele de filho. Filho, olha aí o capítulo 2, versículo 6, versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Para perdoar aquele homem, Jesus não exigiu dele, note bem, nenhuma oferta. Para perdoar, para curar aquele homem, Jesus não exigiu dele nenhuma obra. Foi pela fé tão somente. A cura desse paralítico foi uma demonstração. O perdão dos pecados para aquele paralítico foi uma demonstração clara de que a salvação é uma obra da graça de Deus. Não é por mérito que o homem é perdoado, não é por mérito pessoal que o homem é salvo. Jesus não viu nada naquele homem que pudesse dizer que ele merecia aquela cura, que ele merecia o perdão dos seus pecados, não. Mas Jesus lhe dirige a palavra dizendo: filho, perdoados são os teus pecados. Em Efésios 2, versos 8 e 9, Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. No 2 Timóteo, capítulo 1, você pode conferir essa mesma verdade. É tão gloriosa que a gente tem que ler constantemente na palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Em Gálatas, voltando aí, volte ao texto, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Capítulo 2, melhor dizendo, versículo 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Isso tem que ser gritado em alto e bom som. Quantas pessoas têm negligenciado a suficiência de Cristo para a salvação de suas almas e vão buscar a cooperação para a salvação de suas almas da religião. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é guardar sábado, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro, não pode fazer assim, não pode fazer assado. Isso é uma maldição. Cristo, só Cristo, em nenhum outro há salvação. Há suficiência no sangue de Jesus Cristo para nos purificar de toda injustiça e para nos conceder o precioso dom da vida eterna. Não é por obras, é pela graça. Nenhuma obra aquele paralítico fez, voltando a Marcos 2, para que fosse naquele instante perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus tão somente, diz o texto, vendo-lhes a fé, disse: perdoados são os teus pecados. Então Jesus trata da principal necessidade. Uma vez eu li numa camisa de uma pessoa
uma frase de uma camisa que dizia o seguinte: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E Jesus foi na coisa principal, ali. Foi na situação espiritual. Foi na pior doença, na pior enfermidade, a enfermidade da alma daquele homem, os seus pecados. E eu quero dizer a todos que estão aqui, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos são, aos olhos de Deus, paralíticos, espiritualmente falando. E precisam ouvir também Cristo dizer. Você precisa ouvir Jesus dizer para você: perdoados são os teus pecados. Quando ele disse isso, olha o que aconteceu. Versículo 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Chegou onde aqueles homens queriam. Eles estavam ali para pegar o Senhor Jesus Cristo em alguma falta. E para eles, naquele momento, o Senhor Jesus Cristo cometeu um pecado digno de morte. A blasfêmia, segundo o Antigo Testamento, deveria ser penalizada com a morte. Para eles, o Senhor Jesus Cristo agora cometeu, né, um pecado imperdoável e deveria ser morto. Quem é esse? Quem é que pode perdoar pecado, senão um só, que é Deus? Em parte eles estavam certos. O salmista no Salmo 103 diz que é Deus quem perdoa as nossas iniquidades e que sara as nossas enfermidades. Em Miqueias capítulo 7, versículo 9, o profeta diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e lança os nossos pecados nas profundezas do mar? De fato, pastor não pode, ninguém pode, nenhum religioso, homem algum, pode perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. Eles estavam certos. O erro deles estava na inimizade que eles tinham contra o Senhor Jesus Cristo, que era tão grande, que eles não perceberam, né, o poder divino sobre o Senhor Jesus Cristo. E vejam só, eles não falam nada. Aqui, note bem, a Bíblia diz que eles estavam murmurando em seus corações. Eles diziam para si mesmos, olha aqui no versículo 6, alguns dos escribas arrazoavam em seu coração. Eles não disseram uma palavra, mas o que estavam pensando é que o Senhor Jesus Cristo tinha blasfemado ao dizer: perdoados são os seus pecados. Agora veja o versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Que susto aqueles homens tomaram. Não disseram nada, mas naquele momento ele estava diante daquele que conhece os corações. Lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 25, está escrito que não é preciso que ninguém diga nada acerca do homem ao Senhor Jesus Cristo, porque ele bem sabe o que há no coração dos homens. Então ele conhecia aquele paralítico, por isso que ele tratou primeiramente, do principal problema daquele homem, que era a sua enfermidade na alma. Tratou primeiramente do seu coração, dos seus pecados, perdoando. Agora, aqueles que censuraram devem ter ficado muito assustados, porque além do Senhor Jesus Cristo declarar: perdoados são os teus pecados, agora ele estava revelando o que havia no coração daqueles homens. E eles também sabiam que somente Deus conhece os pensamentos de cada um. Somente Deus sabe o que existe no íntimo do coração dos homens. Eles poderiam, naquele exato momento, concluído: esse homem é Deus. Poderiam ter reconhecido naquele instante,
Porque se Ele perdoa pecado, e se sabe o que existe dentro de cada um de nós, Ele deve ser Deus. Mas não, eles não fizeram assim, meus amados irmãos. Mesmo depois de o Senhor Jesus Cristo realizar coisas gloriosas, continuaram com seus corações endurecidos. Jesus fez uma pergunta. Eles não tiveram condições de responder. Qual foi a pergunta? Versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Qual é o mais fácil? Até hoje eles não responderam essa pergunta ao Senhor Jesus Cristo. Ficaram calados, colocaram a mão na boca, não puderam dizer nada. Qual é mais fácil? Poderíamos dizer que seria mais fácil dizer, declarar: perdoados são os teus pecados. Até porque nós não vamos ver o perdão dos pecados, a ação totalmente espiritual. Não tem como comprovar, não tem como averiguar se de fato os pecados foram perdoados ou não. Na vida de uma pessoa, nós entendemos que ela foi transformada pelo andar, pelo caminhar, pelos frutos que ela vai demonstrar. Mas naquele instante, poderia se julgar que foi mais fácil dizer. Mas eles não responderam isso não. E de fato, para perdoar os pecados, não foram apenas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse. Não. Para perdoar pecados, Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. Toda essa obra que Ele estava fazendo nesse instante, estava baseado no seu sacrifício na cruz do Calvário. Curar era uma coisa que já acontecia constantemente nas páginas do Antigo Testamento. Nós vamos encontrar muitos milagres. Não foi necessário para que Deus curasse as pessoas, para que Jesus curasse as pessoas. Não seria necessário Ele morrer na cruz. Antes da sua morte na cruz, muitos foram curados, muitos milagres no Antigo Testamento. Mas para perdoar pecados, para que aquela graça contemplada por aquele paralítico, né, viesse, Jesus Cristo teve que ir à cruz. Por isso, João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação é pela graça, mas ela custou caríssimo, ela custou o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, se fosse dizer qual é mais fácil, a gente tinha que... O curar seria mais fácil, o dizer seria mais fácil. O que importa é saber que para perdoar pecados, não foi apenas falando. Em seguida, Jesus vai à cruz, derramar o seu sangue para consumar a sua obra em favor dos pecadores. E Jesus então responde, versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Marcos registrou a mensagem, Marcos registrou esses milagres extraordinários do Senhor Jesus Cristo, para que os seus leitores tomassem conhecimento de que Jesus tem o poder divino para perdoar os pecados, para salvar os pecadores. E Ele fez isso demonstrando assim o seu poder. Agiu primeiramente na alma daquele homem, para depois agir no físico dele. Porque para o Senhor Jesus Cristo, muito mais importante do que as coisas materiais, do que as coisas físicas,
É a necessidade espiritual do homem, a necessidade da alma do homem, de ser lavada, de ser purificada. O homem de ser perdoado, de ser salvo. Aquela multidão não estava interessada, todos, certamente. Alguns foram tocados. Creio que esse paralítico deve ter experimentado a graça salvadora. Ele foi perdoado e foi curado. Mas os demais, Mateus, tratando desse assunto, vai dizer que mesmo depois disso, eles ainda olharam para o Senhor Jesus Cristo, vendo nele como se fosse um homem. Veja Mateus, capítulo 9. Jesus deu provas claras nesse texto de ser Deus. Mas veja aí, capítulo 9 de Mateus, versículo 8. Vendo isto, as multidões possuídas de temor, glorificado a Deus que dera autoridade aos homens. Tão claro Jesus demonstrou que não era um mero homem. Ele perdoou os pecados, ele curou o enfermo, ele revelou o que havia no coração daquelas pessoas. Provas claras de que ele era divino. Mas as pessoas ficaram admiradas de Deus ter dado autoridade, como deu a Cristo aos homens, como se Jesus fosse um mero homem. Não creram. É lamentável. Já foi citado o Salmo 103. Versículo 3, que deixa claro que é Ele que perdoa os pecados e que cura as enfermidades. Isso se cumpre literalmente na vida deste homem aqui. Ele tem os seus pecados perdoados e tem a sua vida salva. A sua maior necessidade foi satisfeita. Ele foi perdoado. E aqueles moradores de Cafarnaum, mesmo assim, diante desse milagre tão glorioso, a maioria continuou na incredulidade. Jesus vai dizer mais adiante: ai de ti, Cafarnaum. Por quê? Porque mesmo contemplando tantos milagres, não se arrependeram e não creram no Senhor Jesus Cristo como Deus Salvador. E a Bíblia diz que no dia do juízo, presta atenção nisso aqui, vai ter mais rigor para os moradores de Cafarnaum do que para os moradores de Sodoma e Gomorra. É gravíssimo o que o Senhor Jesus Cristo diz. Ele está dizendo em outras palavras: você que ouve a palavra de Deus e continua com o seu coração endurecido, saiba que essa atitude sua é pior do que a prostituição dos moradores de Sodoma e Gomorra. É pior do que o adultério deles, é pior do que o homossexualismo dele. Você que fica só no ouvir, mas não se humilha, não se arrepende, não se entrega ao Senhor Jesus Cristo para ser um crente de verdade, para servi-lo, para amá-lo sobre todas as coisas, saiba, não tem nenhuma esperança para você no dia do juízo. Você imagina talvez que o pior pecado seja o terrorismo, seja o homicídio, seja a prostituição? Conversa fiada. O pior pecado é a dureza do seu coração, é a sua incredulidade. É você ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo e permanecer como os moradores de Cafarnaum, apenas admirado de Jesus, mas sem se render a Ele. Que você nesta noite reflita sobre a sua condição. Como igreja de Cristo, reflitamos, meus irmãos, a necessidade que nós temos. Aqueles homens tiveram um trabalho para levar aqueles pecadores. Às vezes não queremos ter um trabalho de fazer uma visita. E às vezes fazemos com murmuração. Que Deus tenha compaixão das nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo não mediu esforços para nos perdoar, para nos salvar. Ele deu a sua vida totalmente por cada um de nós. Que nós possamos olhar para Ele e nos entregarmos de todo o coração. E nos esforçarmos para levar as pessoas a Cristo. E nos esforçarmos para ouvir a palavra do Senhor. Para que as nossas vidas sejam transformadas. Para que o mundo seja salvo. Para a glória de Deus. Amém.